Aceitem todos a paz do Senhor Jesus Cristo. Hoje eu quero dar um tema para a palavra do dia dizendo curado pelas feridas de Jesus. E quero subordinar esse tema no texto bíblico que se encontra na primeira carta de Pedro, capítulo 2, vou ler do versículo 21 ao 24. Dizem assim: Porque para isto sois chamados, pois também Cristo padeceu por nós, deixando-nos o exemplo, para que sigais as suas pisadas, o qual não cometeu pecado, nem na sua boca se achou engano, o qual, quando o injuriavam, não injuriava, e quando padecia, morria, não ameaçava, mas entregava-se àquele que julga justamente, levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. 22 de janeiro de 2025. Santo Deus, é no nome de Jesus que estou em oração. Quero te agradecer por esse momento. Te apresento todos que estão me ouvindo, a família de cada um, a minha família, a minha vida, essa missão. Eu te peço que seja assim em nome de Jesus. Bom, pessoal, hoje eu dei o tema para a palavra do dia dizendo curado pelas feridas de Jesus. Já dá para perceber que eu quero falar um pouquinho ainda sobre Jesus naquele momento em que ele passava toda aquela humilhação, como eu falei ontem, na palavra do dia de ontem. E aqui a gente observa Pedro descrevendo, através do que Jesus passou, ele está aqui descrevendo, mostrando o que Jesus passou no sentido de que, além da dor, tortura e morte, ele também foi maltratado verbalmente. Então, se ele foi ferido, se ele foi machucado, foi feito isso por nós. As feridas que ele suportou, ou seja, as chicotadas, a lança no seu lado, que furou ele, enfim, os socos que ele levou, os bofetões, tudo isso se tornaram feridas no seu corpo, também as feridas emocionais. E são por essas feridas que nós somos sarados, no sentido da doença espiritual. Inclusive, Paulo, quando escreve aos Romanos no capítulo 3, é conhecido, vou ler versículo 23, 24 a 25. Diz assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Destituídos significa carentes, sendo justificados gratuitamente pela sua graça, pela redenção que há em Cristo Jesus. Ou seja, tem que ser por Jesus. Suas feridas é quem nos dá a garantia de uma redenção plena. Aí segue o texto, versículo 25, ao qual, no sentido, está falando de Jesus, Deus propôs para a propiciação pela fé no seu sangue. Crê no sangue de Jesus? Você, senhora, o senhor? Eu creio. Então nós somos salvos pela fé que temos no sangue dele, ou seja, na sua morte, para demonstrar, segue o texto, a sua justiça pela remissão dos pecados dantes, ou seja, antigamente cometidos, diante da paciência de Deus. Então, gente, nós observamos que Jesus se sujeitou a ser ferido
por nós. Isaías fala sobre isso também no capítulo 53, e ele foi ferido. E como deu o tema, repito, curado pelas feridas de Jesus. Nós, hoje, estamos nos sentindo curados espiritualmente, porque Jesus, ele se deixou, ele se submeteu ao sofrimento, à dor, a ser ferido, machucado, para que a gente tivesse essa cura, para que a gente fosse sarado espiritualmente, né? Aí aqui nesse texto, se a gente olhar o contexto, a gente observa que no versículo 18, Pedro diz: vós servos, sujeitai-vos com todo o temor aos senhores, não somente aos bons e humanos, mas também aos maus. Aí ele dá esse exemplo de Cristo. Porque Jesus, ele se sujeitou, porque ele quis, mesmo sendo o Senhor, mas ele se sujeitou diante daqueles principais dos sacerdotes ali. Ele se sujeitou ao ponto de se humilhar até a morte, como Paulo diz, morte de cruz. Então, ele tanto beneficiou pessoas boas, pessoas humanas, mas também ele se sujeitou às pessoas, os homens, né, maus. Então, ele diz que é coisa agradável, Pedro fala, que alguém, por causa da consciência para com Deus, ou seja, eu sigo a Jesus pela palavra de Deus, não quero me envolver com as coisas desse mundo, né, as coisas da carne. Isso fala da consciência que Pedro quer dizer aqui, para com Deus. Aí ele diz, é agradável que essa pessoa sofra agravos padecendo injustamente. Ou seja, você está sendo castigado, mas isso é um castigo injusto, e isso é agradável, como ele está dizendo aqui. Do que, no versículo 20 diz, que glória será essa se pecando, ou seja, se errar, eu, você, a senhora e o senhor, se errarmos, nós seremos ou somos esbofeteados, nós sofremos, mas se fazendo o bem, nós somos afligidos, diz Pedro, e nós sofremos, isso é agradável a Deus. Então, se a própria morte de Jesus, o Filho de Deus, o único, né? Se ele sofreu tudo isso, foi esbofeteado, como eu já disse, Pedro fala aqui também em relação a nós, se a gente sofrer isso, se o Filho de Deus sofreu tudo isso, e para Deus o Pai foi agradável, né? Porque Isaías fala que ele vai ver tanto o Pai, né, a gente entende também nesse sentido, como o Filho, depois da obra redentora, vai ver o trabalho de sua mão e ficará satisfeito, tanto Jesus, por ter morrido, como o Pai, que se deixou mesmo, amou tanto esse mundo, a mim, a você, a senhora e o senhor, o mais vil pecador, o mal, as pessoas mais, ele amou tanto que mandou Jesus. E eu tenho certeza que no sofrimento de Jesus, mesmo com o coração partido, mas por nós, por isso que é bom a gente refletir no amor de Deus, aquilo foi agradável a Deus. Então a gente deve tomar como lição o exemplo do próprio Jesus. Se a gente hoje sofre por algum motivo, uma doença, um problema, uma perseguição em casa, no trabalho, na rua, alguém que se levanta, olha, Jesus também passou por tudo isso. E ele foi fiel até a morte, até o fim. Deus está com você, com a senhora, com o senhor. Não se preocupe, essa situação ruim vai passar. Ótimo dia a todos, servo de Deus, Gessé.